Mas da maneira como você diz, é como se esse acordo social fosse ser chancelado por 100% das pessoas em 100% do tempo. E só assim que ele vai funcionar. Não. E nos casos concretos, a vida não é assim. Não, a ideia é que esse acordo surge logicamente da convivência humana. Então ele já está aí, ele já existe hoje. Essa base legal já existe hoje. O que vai ter, além disso, é o que a gente faz com as regras humanas, além dessa lei natural. Esse é o ponto que a gente tem que ver, entendeu? Mas isso já está aqui. Essa é a minha proposta, é o que eu digo, né? Que o que você já tem de lei natural, de acordo, já é isso. E eu sei que choca muita gente. Esse é um ponto. O Milei sofre muito com isso lá na Argentina, o pessoal critica muito ele, porque lembram desses princípios libertários. E o pessoal, caramba, que absurdo e coisa e tal. Mas é importante deixar claro que a gente está falando aqui da teoria da coisa. Sim. Da base, como é que você deriva as leis nessa história toda, né? E isso não é a prática o que você considera correto e errado. Evidentemente, você tem proporcionalidade, você tem a visão do que é lógico e o que não é lógico. Mas você tem que ter um grupo central de regras que vai valer para todo mundo e que não pode ser deturpado. Esse conjunto tem que valer mesmo. Direito de vida, direito à propriedade, mas tem que estar lá. Tem um paradoxo, eu não lembro agora qual foi o filósofo que citou, que é o paradoxo das pedrinhas. Então ele fala, imagina que eu pegue uma pedrinha. Ela é um monte de pedrinhas? Não. E 2 pedrinhas? Não. E 50 mil pedrinhas? Um monte de pedrinhas. Qual é o número exato que divide a porção entre não um monte de pedrinhas e monte de pedrinhas? É impossível, não existe uma fórmula para isso. Aí, nem gosto dele, mas o David Friedman, ele dá um exemplo interessante. Ele fala o seguinte, imagina que você está na sua casa à noite tentando dormir e o cara liga um super holofote industrial na sua janela para te impedir de dormir. É uma agressão? Sim. Em princípio, não. Não, é uma agressão. Por quê? Porque ele está bombardeando a sua casa com fótons, impedindo você de dormir. Ou imagina então que é negativa. Não, imagina então que é um laser que está botando fogo na sua casa, uma arma laser. Arma laser são fótons. Sim. Agora, imagina que um cara a 10 km de distância ligou uma vela. Você só vai enxergar com binóculo. Obviamente não é uma agressão. Aí a pergunta que ele faz, quantas unidades de luminescência, quantas candelas divide ele te agredir como uma arma laser e ele não te agredir como acender um fósforo? Totalmente prudencial. Não tem uma fórmula. Você nunca vai escapar disso. Não, vai no seguinte sentido. Nesse caso, se o cara está fazendo de propósito, se ele está botando a arma laser de propósito na sua casa, ele está te agredindo. Se é uma externalidade, se ele está fazendo alguma outra coisa, ele tem, sei lá, um letreiro da loja dele lá, e ele não queria te atrapalhar. Só que está te atrapalhando, né? Aí é outra coisa. É diferente a questão da intenção também, se a pessoa tem a intenção de te agredir ou não. Isso também faz diferença e isso é uma coisa sim ou não. Você pode não saber qual é a intenção do cara, mas ele certamente tem ou não a intenção de te agredir, de te incomodar. Mas até essa questão da intenção, enquanto o cara não disser qual que é a intenção dele, ele pode mentir também e pode ser algo, já é subjetivo. Pelo que ele está falando, não teria crime culposo, né? Não, ao contrário. O que eu estou falando é que você tem que levar em consideração a situação culposa. O cara que tem uma luz na casa dele porque ele faz alguma coisa lá, ele tem uma atividade econômica qualquer, e isso incomoda você, isso é culposo. Ele pode estar te incomodando do mesmo jeito, né? Mas o Murray Rothbard, ele que defende o PNA, ele vai falar, se você tem uma externalidade, ganha o direito de propriedade de quem se estabeleceu primeiro. Externalidade negativa, eu já falei sobre isso. Externalidade negativa para o pessoal de casa? Externalidade negativa é quando você tem uma ação que você executa na sua propriedade privada, com outros objetivos, mas que essa ação que você executou na sua propriedade privada afeta propriedades de pessoas que estão próximas. Então, não era o seu objetivo fazer aquilo, mas sei lá, você... Ruído, por exemplo. Eu estou ouvindo música em casa e o meu vizinho se incomodou com isso. Ou sei lá, eu liguei uma máquina qualquer que solta fumaça na minha casa e o vizinho ficou chateado. Estou fazendo um churrasco e meu vizinho vegano ficou chateado com isso. Aí é problema dele. Aí é problema. Mas não deixa de ser uma externalidade. Sim. É uma coisa que, assim, não é que eu esteja fazendo um churrasco para irritar o meu vizinho. Aliás, é diferente, as situações são diferentes. Pode haver o caso do cara estar fazendo um churrasco para irritar o vizinho, né? Às vezes até chama o vizinho. E aí, você quer um pedaço? Mas enfim... Você pode ter a positiva também, né? Tem a positiva também. Imagina que um apicultor cria abelhas do lado de um jardineiro. E aí as abelhas polinizam e melhora o jardim do cara. Uma externalidade positiva.
Ah, entendi. Mas, infelizmente, muitas das externalidades são negativas. Você acaba atrapalhando. O som é uma que é sempre confusão em condomínio e tem várias outras também, né? Na verdade, a gente vive num mundo cheio de externalidades. Se você proibir externalidade negativa, você não faz nada. Porque, né, no final das contas, qualquer Mas como empresa... você resolve isso? Porque, por exemplo, tudo bem, aqui tem a lei do silêncio, que é uma lei positiva, que foi passada, depois de 10 horas não pode mais fazer barulho. Mas isso algum deputado chegou lá e assinou esse negócio. Podia ser 11 horas, podia ser 10h30. Não, a lei positiva, a lei humana positiva, ela tem uma função de evitar conflitos também, que é estabelecer um certo critério que nunca vai ser perfeito, mas ele faz com que a obediência a essa lei harmônica seja desejável em si, mesmo que não seja a perfeição.